Olá, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês uma porção da palavra do Senhor. E hoje, nesse estudo bíblico, nós iremos estar falando sobre o que tem impedido a igreja de se posicionar. E com base nesse tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 ao 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, olha só, um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: Vê isto que tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, igreja, a Bíblia ela relata inúmeras passagens sobre homens e mulheres que se posicionaram diante de uma missão diante de Deus. Talvez você possa se perguntar, mas o que significa esse posicionamento? Olha só, posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre um determinado assunto. Então, quando uma pessoa, ela toma um posicionamento em relação a alguma coisa, ela tem uma opinião formada diante daquilo que foi proposto para ela. Então, a pessoa ela assume uma posição diante de uma temática. E o que isso quer dizer para todos nós? Que como cristãos, se posicionar algo que está relacionado, é assumir um partido, algo que está relacionado ao reino, uma posição espiritual diante de algo que me é proposto. E essa seria a nossa posição. Quando nós não nos posicionamos em relação ao reino de Deus, a tudo aquilo que é apresentado a nós, nós estamos nos tornando pessoas omissas. E quando eu pensei sobre este assunto, em falar sobre uma igreja que precisa se posicionar diante do seu chamado, no mesmo momento eu pensei no profeta Isaías, porque a história de Isaías ela é fantástica e contém assuntos super relevantes em relação ao posicionamento de cada um de nós. Antigamente, os profetas eram homens que Deus levantava durante tempos sombrios de Israel, sobre momentos em que Israel estava cada vez mais se distanciando do Senhor em relação aos ídolos, a postura que eles tomavam diante de tudo aquilo que era apresentado a eles. Então os profetas, eles eram evangelistas daquela época, eram os patriotas, religiosos do momento. Então os profetas eram homens cheios de coragem, eles denunciavam o pecado, se preocupavam com a corrupção moral, política da nação, mas o que mais trazia preocupação era quando o povo adorava, a outros líderes, a outros ídolos. Naquela época, Deus ele falava diretamente com os profetas e não tinha meio termo, sabe? Então as pessoas elas não tinham o privilégio de ouvir Deus falar diretamente com elas. Deus falava exclusivamente com homens ou mulheres que ele escolhia. E Isaías foi um desses escolhidos de Deus. E este livro, pessoal, ele é tão fantástico, porque o livro de Isaías, ele mostra
como é perfeito o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Por quê? Porque o verdadeiro chamado de Deus irá expor claramente a nossa condição atual. Deus, ele vai mostrar o meio que estamos inseridos, as mudanças que nós precisamos fazer, a condição que nos encontramos naquele momento, porque nós precisamos passar por uma purificação, uma desconstrução de quem nós somos, para que nós possamos ser completamente inundados e cheios do chamado de Deus para as nossas vidas. Precisa haver um esvaziamento para que então possa ser preenchido. E quando Deus chamou Isaías e ele recebeu aquela visão maravilhosa, o que aconteceu? A visão expôs ao profeta a realidade que ele se encontrava. Foi quando ele viu e se achou um homem impuro. Meu Deus, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, enfim. Mas o interessante aqui é a forma que a iniquidade é tirada do profeta. E é isso que me chama a atenção neste momento. É que logo após do profeta ele ser purificado ali, do seu pecado, da sua condição atual, ter aquele encontro com Deus, Deus ele faz uma pergunta muito intrigante. Deus fala assim: a quem enviarei? Parece algo até irônico, porque você pensa assim: poxa vida, se Deus se revelou para uma pessoa, se Deus ele promoveu uma forma de purificação, uma forma de mudança, automaticamente aquela pessoa ela está sendo convidada a cumprir um chamado. Mesmo Deus apresentando todas essas formas de purificação, se revelando, Deus ainda deixa a disponibilidade do homem em aceitar ou receber o seu convite. Então Deus vira para o profeta e fala assim: a quem eu enviarei? Mas Deus espera uma resposta de Isaías, mesmo eu promovendo tudo isso para você, Isaías. E aí? Então Isaías ele vem e ele se posiciona, ele toma uma decisão, ele fala assim: poxa vida, diante de tudo aquilo que Deus me promoveu, eu aceito esse convite, a quem enviarei? Então a resposta de Isaías denota uma prontidão. Senhor, eis-me aqui. Foi algo voluntário e não uma obrigação em servir a Deus. Foi algo totalmente disponível do coração do profeta. Ele se colocou à disposição para o seu chamado. E foi Isaías que anunciou a vinda de Jesus, que mudaria as nossas vidas para sempre. E hoje Jesus ele tem feito essa mesma pergunta para a igreja: a quem enviarei? Quem enviarei? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com todos vocês, porque antigamente somente os profetas ouviam a voz de Deus, e hoje, através do sacrifício de Jesus, todos nós temos a oportunidade de ouvir, de ter acesso a Deus. E ele tem perguntado: ei, a quem eu enviarei? Eu com prontidão me revelei a vocês, dei um sacrifício que foi Jesus para que removesse o pecado de vocês. E o que é que vocês têm feito? Como igreja, diante de tudo aquilo que eu tenho proporcionado. E é interessante que, se você parar para pensar, diante de tudo que o Senhor nos proporcionou, o resultado deveria ser de uma igreja forte, uma igreja de autoridade espiritual. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos encontrando uma igreja que se encontra em um grande sono espiritual, uma igreja que tem abandonado a sua reverência a Deus, meu Deus do céu, substituindo por entretenimento em massa. Então, o que tem acontecido com a igreja hoje? A perda do senso de majestade está gradualmente trazendo a perda da reverência religiosa e da consciência da presença divina em nosso meio. Mas o que será que está acontecendo, Se nós temos todas essas ferramentas disponíveis, por que é que nós continuamos nesta situação? Porque nós não temos visto acontecer aquilo que foi disponível para a igreja acontecer. Então hoje, através deste estudo, eu gostaria de abordar dois problemas
que tem impedido que a igreja se posicione neste tempo de modernidade. E nós iremos falar sobre o encantamento deste mundo e sobre o comportamento religioso. Então vamos lá. O que significa o encantamento com este mundo? Por que a igreja ela está encantada? Se a gente for pegar o significado da palavra encantamento, ela significa sensação de deslumbramento, admiração, grande prazer que se tem como reação a alguma coisa boa, qualidade do que se vê, ouve e se percebe. Olha só, hoje a política do mundo nós temos que eliminar um problema ao invés de resolver um problema. O mundo, ele nos deslumbra. O mundo, ele nos encanta. Aquilo que eu não estou satisfeita, eu simplesmente elimino. Porque o que é eliminar? Arrancar, tirar, ao invés de tratar. Porque resolver um problema é tratar. O que eu quero dizer com isso? Por isso que muitas pessoas, por isso que a igreja, ela vive caindo nos mesmos erros e cometendo as mesmas falhas. E o mundo está em decadência, porque a igreja, ela quer simplesmente eliminar, ao invés de tratar o pecado, ao invés de tratar a raiz que tem parado a igreja, a raiz que tem parado eu e você, que tem feito com que as pessoas continuem em uma vida de pecado, em uma vida de erro. Hoje a igreja, ela está amaciando o evangelho, amaciando a palavra de Deus, ao invés de pegar esta palavra de Deus e tratar o problema da igreja, a raiz do engano, do pecado, sabe, da feitiçaria, da prostituição, enfim, é isso que está acontecendo. O mundo está em decadência e tem colocado a igreja neste mesmo caminho, porque a igreja prefere amaciar o evangelho ao invés de tratar o seu problema. Nós estamos como igreja encantados com o mundo por causa da condição que nós temos hoje, das coisas naturais, a busca do materialismo, crescimento, status, reconhecimento, e isso tem feito a igreja viver no tempo da filosofia. O evangelho filosófico, ele tem totalmente consumido a nossa igreja. Nós sabemos, irmãos, que é da natureza da filosofia não se conformar com respostas únicas, definitivas, rígidas e estáticas. É da filosofia. A função da filosofia é dizer ao contrário, é afirmar a valorização do questionamento. Hoje o ser humano vive de volta para si, né? Eu quero ser feliz, então por que eu não posso me divorciar? Se eu estou infeliz no meu casamento, por que eu não posso me entregar por outro amor? Por que eu não posso fazer aquilo que me faz sentir livre? Presta atenção, eu não estou aqui discutindo situações de embasamento bíblico, não, mas eu estou abordando os fundamentos do pensamento filosófico mundano que tem entrado dentro das igrejas. E nem estou dizendo aqui que nós não podemos questionar. Nós precisamos ter senso crítico, nós precisamos ter discernimento, buscar sim o questionamento. Não é isso que eu estou falando, mas os questionamentos, preste bem atenção, da lógica humana jamais devem comprometer os nossos valores bíblicos. A Bíblia, ela é o filtro para os nossos questionamentos. E se os nossos questionamentos da lógica humana estiverem contra a palavra, de nada valem. De nada valem, né? Hoje, irmãos, o corpo que forma a igreja está em busca da felicidade. Por isso que as pessoas estão se autodestruindo, por isso que está acabando o amor entre os irmãos, por isso que as pessoas não estão se doando, porque o corpo de Cristo, o corpo que se forma a igreja, está em busca da felicidade, mas eles estão ignorando os direcionamentos bíblicos, estão ignorando as verdades do evangelho, aquelas que estabelecem, que fundamentam a nossa caminhada cristã.
Assim como os mágicos enfeitiçam a sua plateia, o mundo tem enfeitiçado a igreja. Nós precisamos fazer como o salmista fez. Olha o que o salmista disse em Salmos 119. Salmos 119, no verso 18. Olha o que o salmista disse: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha que fantástico. Irmãos, guarde algo. As leis de Deus, elas não são castigos para nós. Nossa, as leis de Deus, elas são muito rígidas. Não. As leis de Deus, Deus não criou as suas leis, os seus mandamentos, como uma forma de castigar o ser humano, como uma forma de fazer dele um bonequinho, né? Uma marionete que todo mundo o manipula. Não. Preste bem atenção. Pelo contrário, as leis de Deus são as cercas de proteção que nos rodeia, que nos protege de nós mesmos. Igreja, o homem sem a lei de Deus no coração é deplorável. O homem sem as leis de Deus no seu coração é sem limite. Ele se autodestrói. Então, as leis de Deus são para nos proteger de nós mesmos. A lei de Deus é para nos proteger das influências do diabo, porque as consequências, elas são terríveis. As consequências são horríveis. Então, a arma, talvez você deve estar procurando, pastora, como que nós então vencemos o encantamento deste mundo? Olha só, a arma contra o encantamento deste mundo é o temor. É o temor. Nós podemos, igreja, perder tudo, mas nós não podemos perder o temor do Senhor, pois o temor do Senhor é o termômetro na vida do crente. E em qual nível que você se encontra hoje em temor a Deus? Nós vamos ver alguns versículos sobre o que o temor causa na vida do homem. Como que o temor ele se tornou uma arma contra o encantamento deste mundo. Olha só, Salmo 111, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem os seus preceitos. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Eu vou ler daqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes capítulo 5, verso 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui se encontra o termômetro da igreja. Como está o seu temor a Deus? O seu temor a Deus te impedirá de se encantar com as bandejas deste mundo. É o temor a Deus que colocará um freio na sua vida. Todas as vezes que nós pensamos em praticar algo, todas as vezes que algum pensamento rodeia a nossa mente, todas as vezes que nós vamos falar algo, o temor do Senhor será aquele que colocará um freio na sua vida, aleluia, que colocará um freio para que você não haja, para que você não fale, para que você não pense isso que está te atormentando o tempo todo, que está te rondando. Existe um grande ditado que diz que o diabo ele pode rodar, mas o passarinho ele pode rodar na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Não permita Satanás fazer ninho na sua mente. E como que a gente vence isso? Com o temor do Senhor. O temor do Senhor será o freio para que você não venha se encantar com este mundo. Amém? Segundo, o comportamento religioso. Igreja, o que é o comportamento religioso que tem impedido que a igreja venha se posicionar?
O comportamento religioso, ele me permite a cumprir um regime. Simples assim. Até mesmo porque a filosofia nos permite ter este comportamento. É de onde vem a comercialização do evangelho, não é? Olha, atores, eles fazem cenas sexuais, né? Cenas sexuais na TV e eles se intitulam cristãos. Cantores seculares, eles levantam a bandeira do evangelho dizendo que são verdadeiramente cristãos. A verdade, igreja, é que a religião, ela me convida a crer em alguma coisa. Eu preciso acreditar em algo, né? Eu preciso cumprir rituais religiosos, mas não necessariamente ter a religião como uma prática de vida. Eu converto a uma mentalidade, mas eu não transformo esta mentalidade em uma atitude. Quando isso acontece, nós não passamos de religiosos. A triste realidade, igreja, é que o cristianismo, meu Deus, moderno simplesmente não consegue produzir cristãos capazes de apreciar ou sequer experimentar a vida no Espírito. Misericórdia. Não se podem ver em nós, como igreja, as mãos e os pés furados de Cristo. Não se podem ver em nós a coroa de espinhos. A verdade é que não se podem ver em nós a imagem de Cristo. Nós estamos representando uma placa de uma denominação, mas falta as impressões de Cristo em nós. A igreja, ela se esqueceu que a sua suficiência vem exclusivamente de Deus e não de talentos, e não de dons, e não de popularidade, e não de dogmas religiosos. Não, vem exclusivamente de Deus. Os sinais, os milagres, as maravilhas estão cada vez escassos dentro das igrejas, mesmo eles sendo e estando totalmente disponíveis para a igreja. A verdade é que a igreja do século 21, ela está vivendo com a ausência de Jesus. Uma igreja sem limites, encantada pelo mundo e fundamentados em um evangelho de entretenimento e filosófico. Meu Deus, fazendo com que a igreja fique vulnerável às armadilhas de Satanás e aos seus demônios. Elas não conseguem lutar porque não sabem como, porque não conhecem a verdade da palavra. Como que vão guerrear se elas não possuem armas? Estão vazias, estão sem vida com Deus. E quando a igreja, ela está vazia de Deus, o vazio acaba sendo preenchido por outra coisa. E pelo quê? Pelo mundo. E o que é estar cheio do mundo? O que é estar cheio do mundo? É viver uma vida influenciada pelo comportamento deste mundo. Tudo que ele indica, tudo que ele aprova, meu Deus, é desejar aquilo que não é meu, é desejar o homem ou a mulher que não te pertence, é desejar o ministério na qual você não foi chamada. Hoje a igreja, ela está sendo proliferada pela inveja, pela promiscuidade, pela prostituição, pelo engano, pela contenda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando Deus nos chamou para ser uma igreja que triunfe, que desbrave, que conquiste. E como é que nós vencemos, igreja? O comportamento religioso. Como que a igreja vence este comportamento religioso? Olha, a única forma de recuperar as nossas perdas espirituais é revendo o nosso conceito a respeito de quem nós dizemos seguir: Deus. É impossível manter práticas morais sólidas e atitudes louváveis enquanto a nossa própria ideia a respeito de Deus, de quem Deus não for restaurada. Quem é a pessoa de Deus para você que me escuta?
Analise agora quem é a pessoa de Deus para você. Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você caminha de acordo com o nível da sua resposta. Olhando para o seu caminhar, você poderá responder quem é a pessoa de Deus para a sua vida. Porque eu estou caminhando de acordo com o nível da minha resposta. A igreja, ela precisa resgatar a concepção de quem Deus é, para que ela possa caminhar de acordo com a qual ela foi chamada para caminhar. É uma análise íntima e pessoal de cada uma de nós. E essa convocação é para mim e para você. Nós precisamos nos posicionar. Mas você precisa, eu preciso vencer o encantamento deste mundo, elevar o meu nível de temor a Deus. E eu preciso eliminar todo comportamento religioso, resgatando o caráter de Deus para a igreja, porque a igreja irá caminhar exatamente no nível da concepção que ela tem a respeito de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra possa te abençoar e você possa rever o seu conceito de cristianismo nesse momento. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um de vocês.